Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Elétrica. Hoje o nosso tema é sensacional. Como sair da vida de autônomo para virar empreendedora, abrir uma empresa. E para falar sobre isso, duas pessoas que entendem demais porque viveram isso na pele. Estão comigo hoje, aqui na minha frente, Jackson e Vivian. Eles são fundadores da Jadvi Elétrica e Treinamento. Ele é eletricista e ela é pedagoga. Tudo bom com vocês? Bom demais, agradecer o convite. Muito obrigado. E estamos aí, vamos bater um papo. Acredito que vai ser muito proveitoso, né, para quem está assistindo a gente aí. Vambora. Vivian, começa com você. O que é mais difícil? Empreender ou empreender junto com o marido? Olha, eu acredito que o mais difícil é empreender sozinho, empreender junto com o marido. Quando os dois têm uma visão de onde quer chegar, eu acho que é mais tranquilo, porque em dois é mais fácil. E aí, conta pra mim, como surgiu essa ideia de empreender? Como é que vocês saíram, né? Imagino que mais você, Jackson, né? Ela é pedagoga, de um eletricista autônomo para abrir a Jadvi junto com a esposa. Como foi esse processo? Como surgiu esse desejo? É CLT, né? Então, em 2014, saí da empresa que trabalhava e já na área da elétrica, né? Era um promotor de vendas, então já trabalhava com materiais elétricos. E foi muito bacana porque eu fazia treinamentos para eletricistas. Então, a gente dava treinamentos, cursos para eletricista do produto da empresa que sempre estava lançando alguma coisa nova e eu ia fazer esses treinamentos. E dentro desses treinamentos, que eram uns workshops, eu via algo em comum nos eletricistas que iam para assistir, né, para aprender. E a galera tinha um comportamento meio de peãozão de obra e tal, aquela coisa toda. E quando eu saí da empresa, eu falei, eu vou abrir um negócio, a minha empresa, já com a mesma mentalidade de empresa, vou abrir minha empresa focado em atendimento, porque a dificuldade que alguns eletricistas tinham na época de se comunicar com o cliente final. Então eu vi a oportunidade no atendimento, então a ideia que teve foi essa. Mas claro, você começa do jeito que dá, do jeito que vai, imaginando, né, muita teoria, né, e em questão de empresa, quase zero, né? E aí eu abri o negócio, escrevi no papel logo, já saí em uma semana, na outra eu estava escrevendo logo, JC, Instalação Elétrica Residencial. Aí, quando ela chegou do serviço, já tinha um logo. Depois, no outro dia, eu vou trabalhar por conta, aí já mandei fazer a camisa, depois já fiz o cartão. Então, foi mais ou menos assim, bem no bate-pronto, né? Então, sou muito de ir lá e fazer. E aí eu acelero e aí tem um freio, né? Eu acelero, ela freia, eu acelero. Ela vai reduzindo, você vai regulando. E logo que você resolveu abrir empresa, ela já veio junto ou veio logo depois? Não, eu demorei muito tempo para ir. Na verdade, juntos nós estamos, vai fazer 5 anos. Nesse tempo, embora eu seja formada em pedagogia, mas eu era gerente de vendas numa loja de shopping. E é muito curioso isso, porque eu sempre apoiei o Jackson desde o primeiro instante, mas eu não via a JC como uma empresa também minha. Eu via, assim, a empresa do meu marido e o meu trabalho. Eu fui abrir a cabeça para isso anos depois. E me conta isso do começo, porque vocês começaram como a grande maioria dos empreendedores, assim, um sonho na cabeça, vamos lá, faz a camiseta, faz o boné, faz o logo aqui num desenho, mas pelo visto não teve uma estruturação, plano de negócio, a parte de contabilidade. Quando que a ficha caiu e de pé falar, caramba, é uma empresa, agora tem a parte da contabilidade, tem não sei o quê, como foi assumir isso? Demorou muitos anos, né? Na verdade, essa ideia mesmo veio quando a gente passou por uma crise, eu passei por uma crise muito grande, com 16 obras e 0 grana. Tipo, meio quebrado, não tinha dinheiro, não tinha muita obra. E eu entendi que precisaria de gestão. E mais também da maternidade, foi um ponto também que a gente, como a gente tem um filho de 24 anos, o Anderson, né? E o Danielzinho tá com a gente aqui. E então, e o Daniel tem o quê? 5, 6 anos? Ele tem 7 anos. Faz 8 agora. Então, foi mais ou menos nessa época do Daniel, com um ano e meio, 2 anos, que ela falou, eu preciso, para
cuidar dele, porque o Anderson, nós éramos muito jovens, né? Então, agora eu posso cuidar dele e cuidar da empresa do meu marido ainda, da parte de gestão. E aí, começou a rir depois de ir algumas imersões e assistindo alguns podcasts, como esse daqui. Na época, quando eu comecei não existia isso, não tinha um ponto de referência para o que eu queria me tornar, né? Um dono de negócio, um empresário, né? Isso no nosso meio do eletricista, da construção civil ali. Para o prestador, quase não se chega esse papo não está na mesa de você ser dono de negócio, de você ser empresário. Então isso não vem na mesa. É mais autônomo, eu vou ganhar dinheiro para pagar conta. E foi indo, só que foi tomando uma proporção que tinha necessidade de eu me adequar a uma estrutura aí sim de empresa. Porque olha que legal, quando eu comecei, eu entendia que uma empresa uma pessoas uniformizadas, camiseta e pessoas uniformizadas. Então, para mim, isso era empresa. Então, se eu tivesse uma foto com 3 pessoas com a mesma camisa, opa, agora eu tenho uma empresa. E cartão para entregar, eu tenho uma empresa. E isso é muito louco, porque nesse meio, para muitos, continua sendo assim, né? Sim. E quais são os riscos de quem vive assim, tá assistindo esse podcast, e fala assim, caramba, então eu não tenho uma empresa. Que risco ele tá correndo em ser só uniformizado e não ter tudo arrumado? Vocês que vivem esse dia a dia. O risco foi todos que nós passamos, né? Então a gente teve muita dificuldade no começo, quando você não tem uma gestão. Acho que o ponto alvo ali é gestão, precisa ter uma organização, né? A gente fala muito quando fala em gestão, a pessoa já vem na cabeça gestão financeira. Também. Mas precisa ter a gestão de tempo, gestão de recursos, gestão de equipe. Você precisa se organizar. E eu não tinha nenhum tipo de organização. Então, qual foi o maior gargalo nosso? Foi, por exemplo, dar orçamento. Sim. Então, eu comecei a trabalhar e dando orçamento, preço, de acordo com a necessidade que eu passava na época. Então, eu estava passando necessidade e ia dando preço. E a gente passou essa dificuldade nesse começo. E tantas outras, né, que nós passamos. Uma parte também foi da questão de montar a equipe sem ter serviço, por exemplo. Então, a minha ideia era ter gente para trabalhar comigo, mas eu não tinha nem trabalho. Então, a gente passou bastante dificuldade, acho que foi nesse começo meu, sem entender, sem ter um ponto de referência, ter alguém para direcionar ali. Mas pelo que eu entendi de vocês se dividem muito, um complementa o outro. Tanto que tem aqui uma pedagoga, um eletricista e além de pedagoga, era gerente comercial. Sim. Então, como vocês se dividem no dia a dia? Porque nem todo mundo tem uma Vivian e um Jackson. Porque essa dificuldade que você falou, olha, preciso entregar trabalho, mas tem uma gestão. Como vocês se descobriram para dividir isso no dia a dia? Então, eu, na verdade, como eu disse, eu não via a JC também como uma empresa minha. E aí nós começamos a trabalhar isso na minha cabeça, precisava mudar essa visão. E aí teve um tempo, como ele disse, que ele tinha 17 obras. 16 obras. 16 obras e zero, assim, sobrava-se muito pouco. E aí eu pensei, meu Deus, alguma coisa está acontecendo. Serviço tem, obra tem. E aí foi o que eu pensei, como eu trabalhava gerenciando loja, falei, poxa vida, como é que pode? Eu tá trabalhando fora, gerenciando outras empresas e a empresa do meu marido, que era minha, não, preciso fazer alguma coisa. E aí foi quando eu vi que eu tinha isso em mim, que eu podia agregar com ele e a gente poder desenvolver. E hoje, como vocês se dividem no dia a dia na empresa? Hoje eu estou na parte de relacionamento, né? Na parte de captação de clientes e tal, no campo mesmo, e ela na toda a parte administrativa. Então a gente divide assim, entendendo que ela, quando veio, a primeira coisa que a gente colocou na mesa foi: você não trabalha para mim, você trabalha comigo. Então ela não é minha funcionária, ela trabalha comigo. Então esse foi a nossa primeira sacada, assim. Outro ponto que é muito importante, que eu preciso deixar para quem trabalha junto, que a gente não briga, mas nós discutimos muito. Ixi, o dia então, todo. A gente, por quê? Porque a gente vive isso, né? Então a gente vive o nosso negócio. Quando ela veio, a gente tinha um propósito, tinha um lugar para chegar. Então, quando você tem um lugar para chegar e tá unido, os dois entendendo, ó, nós vamos chegar aqui. Então nós temos planejamento, por exemplo, até 2035. Nós vamos chegar aqui, ano tal, nós vamos entregar isso.
entendendo isso, aí agora a gente começa a nos mover para esse lugar que nós vamos chegar. Nessa caminhada, a gente vai ter muitos obstáculos, muitos desafios, mas nós temos um lugar para chegar. Então, isso foi talvez a coisa mais importante que nos uniu para isso. E a gente, quando fala assim, ó, ela vai trabalhar junto comigo, na verdade, ela não precisa um casal que está empreendendo ou uns sócios que estão trabalhando juntos. Talvez eles não precisam estar no mesmo negócio, mas a mentalidade precisa estar nesse braço que gera recurso para casa, por exemplo. Então, o que ela tinha sempre? Ela sempre falava assim, ó, meu marido tem uma empresa de elétrica, meu marido tem uma empresa de elétrica. Até ela entender e falar, nós temos uma empresa de instalações elétricas. Aí a gente começou a ter essa unidade de linguagem e entender que nós estávamos caminhando para um lugar juntos. Então, fica tudo muito mais fácil, né? Ontem mesmo a gente estava falando, eu cheguei da feira, a gente chegou na segunda tarde, cansativo ali, ontem cheguei também, e quando eu cheguei tarde, ela falou assim, ó, tem um orçamento que precisa fazer ainda, tal. Ou seja, quando você não tem esse entendimento, e eu chegar, a hora que a gente chegou cansado, e ainda continuar trabalhando, o que a mulher vai falar? Não, cara, você tá deixando a casa, me trocando pelo seu trabalho, trocando a família pelo seu trabalho. Por quê? Por falta dessa visão de futuro, ou seja, onde nós vamos chegar. Só que precisa ter um tempo. Então a gente vai gastar tudo que a gente tem até esse lugar aqui. A partir daí a gente vai ter que desfrutar. Então essa concordância que ajudou bastante a gente a decidir agora, ó, eu trabalho aqui, né, sou o CEO da empresa, precisa ter uma hierarquia na empresa, tá tudo certo, mas a gente entende que os lugares diferentes não atrapalham, né? E tem uma coisa muito legal de empreender, no caso de vocês que são marido e mulher e são dois, é que cada um achou o seu lugar, né? Porque muitas vezes, quando as pessoas vão empreender, a gente vê isso no mercado, são duas pessoas iguais. Então, vou dar exemplo. 2 eletricistas que estão no campo ali, então são sensacionais em executar tudo, mas não estão cuidando de nada. Ou são 2 comerciais, tanto que na teoria a gente tenta pegar sempre um empreendedor e um administrador, né? Um que fica acelerando, fazendo, correndo, entregando, tendo ideia doida, que deve ser você, e o outro que puxa e fala, peraí, vamos organizar, vamos botar... E sem um ou sem outro, a casa cai, né? Exatamente. Isso mesmo. E a gente tem muito disso. Eu brinco que se deixar ele, a gente cai ribanceira abaixo. E se também deixar só por mim, a gente não vai sair do lugar, porque eu quero pensar, analisar, ver se dá certo. Então, acho que esse equilíbrio é muito bom. Um freia e acelera, um freia e outro acelera. E qual foi o primeiro perrengue, primeiro grande ou médio problema que vocês tiveram, além dos 16 clientes ao mesmo tempo tendo que atender? Porque esse é um problema bom, né? Mas que problema que vocês tiveram logo no começo, vocês falaram, caramba, isso me ensinou mais do que uma faculdade? Foi dar preço. Dar um bom orçamento. Fazer um bom orçamento. Mas qual que é a grande dificuldade do orçamento? Que eu escuto isso muito dos eletricistas, a dificuldade no orçamento. Qual é a pegadinha que tem no orçamento? A pegadinha é você achar que o faturamento é lucro. Que o valor que você está dando é o que você ganha. Esse aí é o BO. Então, eu não dou vamos colocar alguns valores aqui, só pra gente ter ideia. Eu fecho um trabalho de 20 mil. A pegadinha é eu achar que eu tenho 20 mil. E né? A maioria dos eletricistas, então, não assim, só prestador de serviço em geral, tem esse pensamento. E você fala 20 mil é dinheiro, né? 20 mil é dinheiro. Só que o quanto fica no final... Entendeu? Então você tem faturamento, você não calcula a despesa e você não sabe quanto lucra. Então eu não sabia quanto lucrava. Eu lembro hoje, o primeiro trabalho que eu fechei por R$4.000. Em 2014, R$4.000, e eu coloquei eu e mais 3 pessoas para trabalhar por R$4.000, eu acho que uns 2 meses, fazendo uma obra. Você pagou para trabalhar? Não, por muitas vezes... ganhava mais que ele. Quem trabalhava para mim ganhava mais que eu, por muitas vezes, sim. Justamente por causa do orçamento errado. E aonde que você acha que os eletricistas mais erram no orçamento? Vou inventar. Esquece de cobrar logística, a equipe às vezes é maior do que precisaria ou menor do que precisaria. Existem dicas que vocês dariam, já que perguntam tanto sobre isso, confecção de orçamento? Posso falar um fator que eu vejo também? Muitas vezes ele até tem ideia disso, mas dependendo de como ele tá, ele quer tanto fechar o serviço e às vezes só para fechar a obra.
eu preciso fechar essa obra. E ele não faz esses cálculos. Então, você pegar a obra por pegar para ter um serviço também é um erro, porque nem sempre uma obra fechada significa que você vai ter um lucro. Porque eu sei porque acontecia muito com isso. Então, teve tempos de muitas obras, também tempo de 0 obra. Obra, assim, do Jackson pegar uma casa para fazer a elétrica, quando pensar que não, você se lembra? Ele virou na casa marido de aluguel, fazendo tudo. Isso foi o começo, né? Aqui, do orçamento, o que acontece? Se eu pego um orçamento, eu não coloco no orçamento, de fato, as minhas despesas. Ou seja, quanto que eu gasto para ir até o local, quantas vezes mais ou menos eu vou até esse local. A alimentação quem vai comigo. Ferramenta. As ferramentas que você precisa para fazer a execução, a alimentação. Então o cara, ele pensa assim, ó, eu vou levar a marmita, então não calculo, como se a comida não tivesse preço, o que você está levando não tivesse. Tem preço, custou para você poder ter a sua marmita para levar. Então, muitos cálculos que precisam ser feitos, o eletricista não faz, visando o todo, visando o faturamento. Então, o faturamento, ele acha que aquilo é o recurso para toda a despesa pessoal dele, para a despesa da obra, e que aquilo vai salvar, talvez, até algumas dificuldades que ele está passando na área financeira, porque você passa dificuldade, sim, né? Não é fácil, você começa, você tem 0, e tudo que você ganha é para te sustentar também. Então, você vai acumulando dívidas, aí eu fecho um trabalho, pego um sinal desse trabalho, e esse sinal é para pagar as minhas dívidas que eu tenho. E aí eu não tenho grana agora para sustentar o trabalho que eu vou executar. E aí eu caio em um segundo erro, né? Um abismo, ele vai puxando o outro. Aí eu pego uma outra obra para tampar o buraco dessa, e aí você começa... Vira uma bola de neve. Uma bola de neve. E o grande ponto é que a gente tem que... Eu sei que não é fácil assim, mas se possível, antes de empreender, guardar um pouco de dinheiro. 2, 3 meses do que você precisa. Eu sei que nem todo mundo consegue. Ou entrar de pouquinho, porque... Se você entrar sem dinheiro, você aceita todo e qualquer trabalho, ou daqui a 2 meses você larga a tua empresa porque você precisa pagar a conta do mês, né? Então, empreender precisa ter uma preparação prévia, né? Aí tem 2 cenários, né? Porque tem pessoas que estão estudando empreender. Então, eu vou trabalhar 2 anos e depois eu vou empreender. Aí você consegue, talvez, fazer esse... Tem pessoas que não tem jeito, cara. É só um plano A. Eu perdi tudo e eu preciso empreender. Então eu tô 0, eu preciso gerar recurso. Por isso que quando você começa desse jeito, que talvez foi como eu comecei, eu preciso fazer isso, eu comecei com uma maleta de R$350 e assim, 0 grana, porque eu peguei, recebi da empresa, não sabia fazer gestão, nunca tive. Então o dinheiro que eu recebi, gastei, foi embora, e aí agora eu tive que abrir meu negócio e teve que abrir. Então você não tem um fundo, você não tem uma reserva para isso. E aí é ganhando e pagando e sobrevivendo, até que você consegue pegar talvez um valor melhor, fazer uma gestão um pouco melhor, aí você consegue respirar. Mas tem esses 2 cenários, né? Então, tô preparado. Hoje o cara que é CLT e ele quer sair para empreender, se ele tem condições de esperar esse tempo, fazer essa reserva, muito planejar, melhor. Cara, é muito melhor. Mas eu sei que muitos, eles saem ali, vou abrir meu negócio e vou fazer, vai demorar um pouco mais, mas eu acredito que tem uma experiência que hoje, como a gente teve muitas experiências, muitos ensinamentos, de necessidades, até poder sentar em um lugar aqui e dar esses conselhos, veio disso, das dificuldades que a gente passou nesse início de abrir um negócio sem ter recursos, sem ter caixa, sem ter nada. Vamos falar da dificuldade de dizer não, porque vocês falaram assim, olha, tem alguns orçamentos que não vale a pena pegar, que a gente tem que dizer não. Mas quando a gente está começando e vê ali a agenda ainda mais vazia, claro que a gente não pode deixar ter prejuízo. Mas às vezes a gente pega projeto que empata, né? Para se apresentar, para não estar parado, para se sentir produtivo. Até que ponto isso é bom? Até que isso nunca é bom? O que vocês aconselham? Tá, assim, nunca é bom você pegar um trabalho que você não tenha lucro. Hoje eu entendo, a empresa tem que ter lucro, senão fecha as portas, não tem jeito. O que vai manter o nosso negócio é o lucro, o que mantém o nosso negócio é vendas. E aí hoje a gente tem alguns braços aí de gerar esse recurso. Mas no começo, quando você aparece em um trabalho, parece que é assim,
é a água no deserto, cara. É um copo d'água no deserto. Então, talvez, cara, eu vou pegar isso aqui, essa grana, eu vou ajustar algumas coisas aqui que é necessidade. Porque, assim, às vezes o cara, a gente vive, talvez, não a realidade da maioria. Porque o cara, ele vai trabalhar, cara, ele tem um aluguel para pagar, ele precisa fazer compra, entendeu? Então, uma criança pequena, o cara passa algumas dificuldades, necessidade mesmo. Então, talvez o que a esposa ganha é pouco. Então, assim, é matando um leão por dia. O cara pega um trabalho aqui, qualquer coisa. Eu lembro quando eu comecei, o primeiro trabalho que eu peguei para trocar, eu fui num triplex, eu fui trocar uma luminária. Do marido de aluguel. Uma luminária de um elevador do triplex. Eu falei, cara, vou ali, entrego a luminária e aí eu vou pegar outras coisas. Só que quando eu vi, eu tava colocando vaso, arrumando janela, arrumando porta, pintando parede. Por quê? Cara, é o que tinha. Então eu precisava levar o recurso para casa. Então você meio que não tem essa ideia de fazer cálculo, de gestão, de administração. Você quer sobreviver. Mas o problema é que você não pode viver sobrevivendo. E aí é que tá o negócio. Você passar 10 anos sobrevivendo, alguma coisa tá errada. O problema que não é problema é que quando você faz isso na tua empresa, eu ia falar pouco, mas muito do sonho também. Então você acaba trocando vaso, fazendo o que for, porque você tá ali falando, cara, é meu sonho, eu tô brigando por ele. Então, a gente tem que tomar cuidado do quanto o sonho pode tomar conta do teu dia a dia ou quanto a realidade entra, né? E aí vocês têm uma coisa que é muito bacana que nem todo mundo que tá ouvindo, vendo, vai ter. Você tem uma Vivian, ela tem um Jackson. Eu tenho isso também. Minha esposa empreende comigo. Então, quando você tem uma pessoa dentro da tua casa que entende, é muito fácil. É isso que você falou agora há pouco. Falei, às vezes eu vou trabalhar de sábado, ela não reclama, ela fica muito feliz. Se você não tem isso, aí fica muito mais difícil empreender, né? Porque se a pessoa que mora com você, que é casada com você, não vestir a camisa, você vai ter muito problema, né? É isso aí. Com certeza. Por isso que é importante o casal ter o que a gente chama de unidade de linguagem. Sentar, conversar, ter muito bem alinhado quais são os objetivos, para que direção eles estão olhando e o caminho que eles querem seguir. Porque senão fica como se fosse um contra o outro. Na verdade, quando a gente precisa ser aliado, né? Então, isso pra gente foi um diferencial. Então, não é um problema. Às vezes as pessoas perguntam, como que vocês fazem para separar? E olha, basicamente a gente trabalha da hora que a gente levanta até a hora que até a hora de dormir, e é o tempo todo falando de trabalho, e é o orçamento, e é a obra, o cliente que precisa visitar, e agora vamos assistir uma série, e tá tudo bem. A gente mistura tudo e trabalha o dia todo, e pra gente isso é a nossa vida e é o que a gente escolheu viver. Mas por quê? Tá alinhado, eu e ele no mesmo propósito. E nesse propósito entram as dificuldades, a gente já falou aqui de orçamento, mas existe uma outra dificuldade que também é uma graça, que são os colaboradores, pessoas que vocês vão levar junto com vocês para trabalhar junto. Lidar com gente é uma dificuldade do eletricista, porque quando você é autônomo, é você e você. Agora, quando você tem uma empresa, às vezes tem uma obra maior, leva 3, 4, 5 com você, é diferente quando eles estão vestindo a camisa da tua empresa ou estão indo ali só como parceiro, né? Como lidar com os eletricistas, como motivar, como fazer eles seguirem as regras da empresa e assim por diante. Aí você tem que ter um posicionamento de liderança, né? Aí você precisa se colocar como líder do seu negócio, independente da experiência, da capacidade técnica de quem vai trabalhar comigo. Eu prefiro que quem venha trabalhar comigo, tecnicamente, saiba mais que eu. Então, para mim, tá tudo bem, não tenho essa coisa de, eu tenho que saber mais. Não, eu preciso que quem atenda o meu cliente, tecnicamente, saiba mais que eu. Mas, quando a gente trazendo para a realidade da galera que está começando, do autônomo para o empresário, então, o autônomo, quando ele começa a trabalhar, ele tem pouca experiência, né? Então, ele precisa de alguém que tenha ali, ele tem 50, o outro tem 50 e você tem 100. Na situação que eu tô hoje, eu prefiro treinar pessoas. A dificuldade de trabalhar com pessoas não é só na nossa área, eu acho que é em todas as áreas. Você contrata pela capacidade técnica, mas você demite pelo comportamento.
Então, a gente, hoje eu entendo que vale mais para mim uma pessoa que vá ter um comportamento adequado, porque a técnica a gente ensina, a gente treina. Então, a gente pega meio que o inverso agora. Mas no começo, eu preciso ter um ajudante até por causa da norma, né? Do que a gente faz, eu preciso trabalhar com ajudante, alguns trabalhos de escala e tal. E aí você tem um ajudante, você começa a trabalhar. Hoje a avaliação nossa é essa. Então, hoje, para trabalhar com a gente, tem que ter o coração ensinável, o cara entender, independente da experiência que ele tem. Me explica isso. A técnica eu entendo o que eles precisam saber. Sim. Qual o comportamento que vocês buscam? Tá, vamos falar na piso de obra aqui, vamos falar com a nossa galera aí. Por exemplo, a gente vai atender um cliente, você me chama para atender, eu coloco 2 eletricistas nossos para trabalhar na sua residência. Chega lá, o cara, ele liga o celular, põe um funk lá dentro da sua casa para poder ouvir. Isso acontece, é? Muito. E eu vou te falar uma coisa, sabe o que os caras fazem? Ele corta a garrafa de 2 litros, coloca o celular dentro para dar eco e ficar mais alto ainda. E com o cliente dentro de casa. Cliente dentro, Ele moço. pouco se importa. Não importa. Então a gente tem o cara que fuma dentro da casa do cliente, o cara entra com o sapato de qualquer jeito, o cara corta o seu forro de gesso, cai no seu sofá, na sua mesa. Acabou de montar a marmoraria, ele não tá nem aí, bota o alicate aqui em cima Põe a da ferramenta mesa. assim. Então, esse comportamento, como que ele fala com o cliente, né? Então, vai muito também do que ele vê de quem tá à frente. Uma dica que eu dou, nunca fale mal do seu cliente, mesmo que seja um mau cliente, para quem está trabalhando com você. Porque na primeira oportunidade que quem está trabalhando comigo estiver na frente desse cliente, ele vai ter a impressão que você passou para ele. Então, o tratamento dele com esse cliente vai ser um tratamento inadequado. Então, esse comportamento, o compromisso com a qualidade do serviço. A gente sempre pergunta, Jacques, por que você atende clientes de alto padrão? Como que eu faço para atender um cliente de alto padrão? Antes de atender cliente de alto padrão, você precisa ser um técnico de alto padrão, independente do cliente A, B ou C. Então, eu sou um eletricista de alto padrão. Por eu ser um eletricista de alto padrão, a consequência é eu atender outros clientes também de alto padrão. Então, você precisa ter esse comportamento, essa visão de você. As pessoas a gente tem muita dificuldade no zelo pelo que é do cliente. Então, eu zelo muito pelo que é do cliente. A gente não deixa você colocar um alicate na mesa, por exemplo. Então é esse comportamento que não importa quantos anos você tem de trabalho lá fora. Se você for trabalhar para a JC, você vai ter que se adequar a isso. Entende? Então, só que esse posicionamento de liderança eu não tinha lá no começo, porque também o meu comportamento não era assim. Então, com o tempo, você começa a aprender. Eu digo assim, hoje, se eu tivesse o Jackson de hoje me aconselhando, eu teria economizado aí uns 10 anos de sofrimento fácil. Porque os tropeços e os erros que eu cometi por causa das decisões que eu tomei, eu não cometeria hoje. Então, é essa adequação que eu preciso fazer com quem vem trabalhar com a gente. Então, o que eu digo pro eletricista? Cara, você vai trazer alguém para trabalhar com você, você precisa pontuar como que você quer que ele atenda o seu cliente, como que você quer que ele se comporte nesse atendimento. Independente se é um trabalho pontual ou se é trabalho de quem vai caminhar com você até onde você quer chegar ou quando você vai crescer. E tem um ponto importante, né, Vivian, que a partir do momento que você tem uma equipe, qualquer acerto ou erro deles, a responsabilidade é de vocês. Exatamente. Então muda de só ter parceiros na obra ou ter colaboradores, né? Exatamente, porque é a tua imagem, né? Então ali, quando um eletricista falha, faz alguma coisa, não é o Joãozinho, é a JC. E aí você compromete toda a tua empresa por causa de atitude de um eletricista, de um prestador de serviço seu. Então, e essa mudança de mentalidade no modo de atender fez toda a diferença. Fez toda a diferença, porque senão você não acompanha, porque às vezes a gente quer vender um serviço de alto padrão, mas você não é ainda alto padrão. E vocês, além de empreenderem ali na obra, vocês também ministram cursos, correto? Então vocês convivem com muitos eletricistas. Imagino que uma pergunta que vocês devam ouvir, senão eu faço aqui, qualquer um pode empreender? Como o eletricista tem que se olhar e falar assim, estou preparado ou não para empreender? Ou ninguém está preparado, a gente aprende fazendo? Qualquer um não. Para você empreender, você tem que deixar de ser qualquer um. Você já tem que sair da média. Você tem umas frases boas para botar nos cortes. Você viu uma? Eu tenho clientes de elite, porque eu sou elite. Eu gosto das palavras dele. Sabe por quê? Porque, cara, qualquer um faz qualquer coisa. Quando você se coloca em qualquer um, você faz qualquer coisa. Então, o cara que é
é CLT e ele é qualquer um como CLT, ele vai querer empreender sendo qualquer um. Então, o comportamento que ele tem sendo seu funcionário, como ele trabalha para você, é o mesmo comportamento que ele vai ter empreendendo. Então, ele precisa entender que ele não é qualquer um. Então, Provérbios ele vai dizer assim que, né, que cuidado com o que você pensa, porque os seus pensamentos vai determinar quem você é. Então, você é aquilo que você pensa sobre você mesmo. Então, eu tenho zelo pelo que eu faço, independente para quem eu trabalho, em que posição que eu tô. E isso sempre foi assim, Sempre foi assim. Então, todas as empresas que eu entrei, eu nunca entrei e continuei fazendo o que eu fui contratado para fazer. Eu sempre crescia onde eu estava, entende? Então, quando você tem essa ideia que você não é qualquer um, e isso não é eu que estou falando, a nossa mãe ensinava, você não é qualquer um. Mãe, eu posso fazer, mas está todo mundo indo. Não, você não é todo mundo. Né? Então, a minha mãe me ensinava assim. Então, você não pode ser qualquer um para você empreender. Você precisa, primeiro, confiar no projeto que você tem, confiar no seu sonho. E você fala, cara, eu preciso ir. E entender o seguinte, não tem plano B para o negócio. Isso aqui precisa dar certo. O problema de hoje são muitas opções. Ou seja, quando você não tem opção, cara, aquilo ali precisa dar certo. Aquilo ali precisa acontecer. Hoje nós temos um projeto que até 2035 a gente vai montar 5 escolas para refugiados. A gente vai ter 10 famílias missionárias, 5 aqui no Brasil, 5 fora do país. Nós vamos construir isso em 2035. A cada 2 anos nós temos algo para entregar significativo para o nosso negócio. Então, quando hoje a gente traz alguém para trabalhar com a gente fala, o projeto é esse aqui. Eu não sei se você vai caminhar comigo até 2029, até 2030, mas se não fizer sentido para você esse propósito, cara, não tem sentido você gastar sua energia para estar com a gente até aqui. Então, eu acho que precisa ter isso, essa visão de futuro, ou seja, para ter isso que a gente tem hoje, eu sei que eu não sou qualquer um, porque não é todo mundo que está fazendo. Então, para você empreender hoje, para você abrir um negócio, para você construir o seu sonho, o seu projeto, você precisa deixar de ir como a manada está indo, como todo mundo está indo. Então, grandes homens de sucesso, mulheres de sucesso, eles são fora da curva, eles não pensam igual, não andam igual, não decidem igual todo mundo decide, não fala igual todo mundo fala, ou seja, essas coisas vão diferenciar e você vai ser um empresário de sucesso. Sucesso não é grana, mas é realização no que você está fazendo. Sabe que eu me lembrei de uma coisa, e é muito importante também, você acreditar naquilo que está no seu coração e buscar, independente do que se fala. Eu me lembrei, eu tinha 11 anos de empresa e quando eu pedi demissão, a minha ex-patroa, ela gostava muito de mim. Primeiro porque eu era o braço direito dela, enfim, ela tinha realmente um carinho por mim. Quando eu contei a história, ela falou assim, você tá doida? Como que você vai sair? Tá me dizendo que tem serviço, mas vocês não veem o resultado, não é o momento, espera um pouco. E eu falei, não, eu acredito que vai dar certo, e se não der, nós vamos fazer dar certo. E eu sempre brinco, não tem plano B, o plano B é fazer o A dar certo. E falei, tô junto contigo, então precisa acreditar verdadeiramente, independente das vozes que estão, mas tá assim, mas tá assado, tá difícil, o cliente X, não, tem muito cliente bom, tem sim, é só você se especializar, acreditar que tem sim, tem condições de crescer e muito. E como lidar com os clientes difíceis? Sendo um parceiro fácil, né? Então, é exatamente isso. A gente precisa entender cada cliente. São pessoas. Primeira coisa, são pessoas. Independente da situação, de quanto são grandes financeiramente, né? Quanto tem grana ou não, são pessoas. Pessoas são diferentes. Então, a gente precisa entender de gente para a gente lidar com os nossos clientes. Tem cliente que a gente não vai fazer parte da nossa carteira de clientes, né? Tem cliente que não vai dar para a gente atender. Por vários motivos, né? Então, a gente precisa, aos poucos, às vezes é muito difícil falar, porque eu consigo falar da posição que eu estou hoje. Mas tinha tempo que todos os clientes eram clientes. Hoje,
todas as pessoas não são clientes. Tem clientes que a gente vai continuar, tem clientes que a gente vai declinar e a gente não vai atender, independente do serviço que ofereça para nós. Então, agora, é sempre se colocar no lugar do cliente. Qual é a maior dificuldade hoje do cliente para com o profissional? O profissional não ter zelo, não ter capricho, não cuidar. Você está aplicando o seu dinheiro, você está pagando, cara. Não cumprir prazo, que eu vejo que é o que mais irrita o cliente. Você precisa se colocar também no lugar dele, né? E falta muito. Porque você está investindo um dinheiro seu em algo e você vê que o cara está fazendo de qualquer jeito, está fazendo, sabe? E você, aí o cara... Então, a cobrança... a gente traz como se fosse algo chato. O cliente é chato porque cobra. Não, cara, analisa o que o cliente está cobrando. Então, a gente tem muita dificuldade hoje, a gente vai sempre bater na questão de comportamento para os nossos técnicos, por exemplo. Então, o cara finalizou, está fazendo um trabalho aqui e ele vai fazer a organização disso aqui no final do dia. Se o cliente entra e reclama que está ali, o cliente está certo. Eu preciso sempre coloco para a nossa equipe o seguinte: estamos errados. Estamos corretos, vamos entender o cliente, postar para o cliente o nosso posicionamento a respeito de algo. Mas se está errado, cara, está errado, pronto, acabou. Não tem como a gente ficar lamentando algo. A galera faz um trabalho, tá sujo esse ambiente aqui, vai para um outro ponto. Não, no final do dia, quando eu for embora, eu limpo tudo. Não, o cliente vai passar ali, ele vai ver, ele está presente, vai fazer uma visita, o arquiteto, o engenheiro, ele vai passar, ele vai ver o seu comportamento. Se ele reclama daquilo, o cliente não é chato. Ele tem zelo porque é dele e eu preciso entrar nisso. Claro, tem diversos tipos de pessoas, né? Então a gente consegue administrar hoje entendendo pessoas desse jeito para a gente poder atender e prestar o melhor serviço possível. Até porque 2030, a ideia é que a JC seja uma das melhores empresas de atendimento do Brasil, instalações elétricas. Para eu ter isso, eu preciso entender de pessoas e transmitir isso. Uma das coisas mais difíceis hoje, na posição que nós estamos, é a visão e nossa visão, nossa missão e nossos valores, passar essa cultura para quem está trabalhando com a gente. Né? Então eu falo para o meu filho para ele fazer algo, e a cultura é muito difícil de você implantar. Né? Quando eu falo para o Daniel, arruma a sua cama, no outro dia não está arrumado. No outro dia eu tenho que falar de novo, depois de novo, até inculcar e ele todos os dias fazer. Na empresa é igual. Então, eu tenho que ir lá fazer, limpar o ambiente que eu tô, aí o cara tá trabalhando, ele sai, eu vou lá e limpo. O cara é chato, não. Aí no outro dia que eu vou na obra, tá sujo de novo, eu faço a mesma coisa. E essa é uma falha de muito empreendedor de começo de carreira, de falar assim, nossa, eu vou empreender justamente para não ter que botar a mão na massa. Na verdade, é aí que você bota a mão na massa em tudo, né? Aí tem que colocar, porque você precisa implantar algo. Aí quando você entende que, cara, ele entendeu. Aí você consegue sair um pouco da frente do negócio. Hoje a gente ouve bastante, você precisa sair do operacional, sai do operacional você quebra. Sai do operacional, você está perdido. Operacional precisa operar como você quer que opera. Aí você consegue olhar de longe o operacional, mas até o operacional operar como você quer e você determinou que seja feito, você precisa estar ali junto, você precisa estar perto, você precisa ser exemplo. Né? Então, cara, se ele faz, eu preciso fazer, porque se o Jackson ele tá uniformizado, tá com a camisa da empresa, eu preciso também caminhar desse jeito. Se ele trata o cliente assim, eu também preciso fazer. Cara, se ele vem aqui, se ele limpa, se ele varre o chão, eu preciso também fazer igual. Mas isso é cultura que você vai aos poucos implantando. E isso talvez é o mais difícil. Né? Então, se você não tiver essa liderança, se você não tiver esse posicionamento hoje, que isso você talvez não precisa de tempo, passar o tempo que eu tive para aprender. Porque assim, todas as coisas continuam do mesmo jeito a partir do momento que você tem, né, uma mensagem para você mudar algo. Porque as coisas ela permanecem, mas uma coisa que muda da noite pro dia ou depois de um podcast como esse aqui é o seu pensamento. O seu pensamento ele pode mudar agora. Só que o pensamento e a mensagem que a gente passa é só um despertador. Quem levanta da cama é você. É você que decide pegar o que você entendeu, colocar em prática, fazer aquilo ser repetitivo até virar hábito. E hábitos trazem resultados. Então, é o que a gente faz aqui, o que a gente está fazendo, o que vocês vão fazer aqui? É levar uma ideia. É um despertador. Cara, despertou. Agora, você decide levantar da cama e fazer.
e continuar o seu dia. E tem uma coisa importante, por 2 vezes você falou algo interessante, Jackson. Agora você falou isso, olha, levei um tempo para aprender isso. E há perguntas atrás você falou assim, se eu já tivesse começado com a cabeça que eu tenho hoje, e nos 2 vezes você falou, eu pensei assim, poxa, mas se não fosse esse aprendizado e bater tanto a cabeça, você não estaria onde está hoje. E quando quem tá assistindo a gente, nos ouvindo, talvez pense assim, nossa, eu quero empreender, quero ficar que nem eles, quero ser gigante, e eu vou conseguir isso em 6 meses. Porque a geração atual pensa isso, porque vem influenciador crescendo muito rápido, a empresa crescendo muito rápido. Quanto tempo levou pra vocês olharem e falar assim, deu certo? Levou 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos? Foi 10 anos, né? 9 anos, mais ou menos. Mas sabe uma coisa interessante? Foram 10 anos de batalha pra você falar assim, agora eu tô mais tranquilo. É tranquilo, na Tranquilo fase, nunca vai né? tá, né? Na fase que eu Pra estava... gente conseguir ter mais clareza do negócio, sabe? Assim, a gente não pode dizer que... Não, teve um momento... Porque uma coisa é você viver de sobe e desce, sabe? Outra coisa é você ter clareza e enxergar. Não, a gente... É um negócio de fato, né? Então, na verdade, assim, a gente foi abrir os olhos para algumas coisas, e eu entendo exatamente isso. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, não tinha um podcast desse, falando para eletricistas empresários. Não existia isso. Você poderia ter qualquer podcast de empresários, donos de negócio, mas era uma realidade muito distante para quem saiu da onde a gente saiu, ter uma empresa, ter um negócio. Não, porque nós somos doutrinados para ser bons funcionários. Tudo Esse muito é o ponto. técnico, né? Ensinando técnica. Ensinando técnica. Então, desde o jardim de infância, nós trabalhamos para ser bons funcionários. Entende? Então, isso não entra na nossa realidade, ser dono de negócio, ser dono de uma empresa. Se isso está longe da minha realidade, cara, eu não consumo, eu não falo sobre essas coisas. Hoje, quando você falou do tempo, demorei 15, mas hoje, de fato e de verdade, quem caminha com a gente, em menos de 1 ano, ele pode sim ter o resultado que a gente tem. Em menos de 1 ano ele consegue ter, se ele mudar e aplicar. Por quê? O que atrasou os processos? Os nossos erros. Então, cada falha, cada orçamento que a gente falou, cada orçamento errado, eu precisaria de quase 1 ano para recuperar o prejuízo que aquilo deu. Entende? Então, se eu ensinar o cara a dar orçamento, que nem hoje a gente montou uma tabela de preço para ajudar o eletricista, hoje a gente tem um app, um aplicativo, o Orcivai, que dá o preço pro cara, que ajuda ele a dar preço. Então, assim, a gente começou, por causa da dificuldade que a gente passou, a gente começou a desenvolver ferramentas para que os eletricistas não passem esse tempo que a gente passou. Então, por mais que a internet fala, em 6 meses você vai chegar em algum lugar. Olha, você, com um mentor, você diminui esse tempo. Um cara fala, não, faz isso, porque eu já fiz isso e deu errado. Então as coisas ficam mais fáceis nunca, mas você consegue talvez aí ter menos problema, gastar menos tempo e menos energia em algumas coisas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, seja você, Jackson ou Vivian, sobre o aplicativo, né, de orçamento. Vocês até falaram que ia botar à disposição da galera, quem quiser assistir, quem quiser acessar. Conta um pouquinho deles, a gente vai botar na legenda do vídeo um link, mas como que é, o que ele faz? Tá, e que é gratuito, é importante falar isso, né? Ele tem 7 dias gratuito, depois você tem acho que R$29 por mês. Mas você vai ver que é irrisório isso. Preciso falar de tanto que ele oferece. Eu preciso falar de algo bem rápido aqui. Quando a gente começou a entrar pro digital, eu dava curso numa ONG, treinamento presencial. Veio a pandemia, eu não pude mais dar esse treinamento presencial. Eu quis gravar vídeos longos para passar para essa galera assistir esses treinamentos. Só que eu mandava vídeo pelo celular, pelo WhatsApp e não ia. E aí eu falei, vou gravar no YouTube o vídeo longo e eu passo para a galera, fechado o link, eles vão assistir isso. Aí o Anderson, meu filho, ele começou a trabalhar comigo com 16 anos. E ele trabalhava na obra e chegou a pandemia, ele falou, vou pro digital, vou vender e-book. Ele falou, pai, faz um e-book, faz uma apostila. Ele não queria mais quebrar a parede, ele não queria mais falou. Ele falou. Isso é legal, você viu que a cabeça de vocês moldou a cabeça dele de ser empreendedor? Você falou, já nascemos sendo funcionário, teu filho já virou empreendedor. Sim. Ele pegou e falou, pai, eu vou sair, eu vou quebrar mais parede, porque ele fazia infraestrutura. Eu não vou quebrar a parede, agora eu vou vender a apostila em PDF, eu vou vender o e-book. E o que você faz? Você faz o e-book e aí faz as aulas nesse e-book e eu vou vender na internet. Eu tinha um iPhone 6, eu fiz em 3 meses esse e-book tirando pelo celular.
Eu construí ele no Canva. celular, no Canva. Eu fiz 62 páginas pelo celular, tirando foto ali e tal, escrevendo. E aí ele começou a colocar e vender. Hoje ele é nosso gestor de tráfego, trabalha para a JC Digital, a gente tem um ecossistema, né? Então ele trabalha para a nossa empresa, chama JC Digital, ele trabalha com toda essa Ele área. é sócio, né, da JC? Hoje ele é nosso sócio mesmo, né? Então ele chegou nesse caminho do digital por aí. Aí a gente começou a crescer, depois, hoje a gente tem a 15ª apostila em PDF, a gente já chegou, já tem alguns treinamentos aí. E aí o Anderson, dentro desse digital, ele cuidando da empresa, falei, filho, a gente precisa trazer mais braços, né? Mais braços de rendas, né? Trazer mais receitas. E a gente começou a abrir bastante coisas. Ele trouxe a ideia, por causa da necessidade do eletricista, a ideia do aplicativo de orçamentos. O Orcivai, o aplicativo oficial do Eletricistas para orçamento. Qual é o diferencial desse aplicativo entre tantas coisas que ele tem para oferecer? Ele tem um eletricista digital que é o Ed. O Ed, quando você fala o que você vai fazer, ou você escreve o que você vai fazer, ele analisa na região que você colocou e dá preço nas suas instalações. Então ele te dá a base de preço pela região, e aí você cobra por ele. Ele tem o eletricista digital. O eletricista digital, o Ed projetista, dentro do aplicativo. Então você pega o arquivo do projeto, você coloca no aplicativo, ele lê todos os pontos desse projeto e ele te dá preço por ponto, por empreita e também por método de obra. Então ele monta o orçamento para você com o logo da sua empresa, com o material, com a sua assinatura. Então o aplicativo, assim, o cara tem dificuldade que a gente bateu muito, que foi na parte de orçamentos. Que a gente sofreu muito. O cara, com esse aplicativo, ele não sofre, porque ele é uma inteligência artificial que a gente desenvolveu, ele pega a sua cidade e dá preço nas instalações que você vai fazer. E até para complementar esse aplicativo, até vou dividir com vocês, tem também o Kobe da Cobrecon, dentro do WhatsApp, inteligência artificial, que o eletricista consegue conversar com ele, tirar dúvidas sobre produtos, sobre instalações, sobre a parte técnica. Então, se ele já tiver no aplicativo, consegue pelo WhatsApp conversar com o Kobe e deslanchar nesse trabalho. Eu vou apresentar para vocês também. Maravilha. A gente, aliás, até gravou um podcast sobre o Kobe, vale a pena assistir. Mas para finalizar essa conversa, queria uma dica matadora de cada um. Alguém está pensando em empreender. Qual a primeira coisa que essa pessoa tem que pensar? Queria uma dica diferente de cada um. O que você botaria como assim? Isso começa por aqui. Cara, você precisa de um mentor. Ponto. Preciso de alguém que está no lugar que eu quero chegar. Ou que está caminhando para o lugar que eu quero chegar. Para aprender com essa pessoa. Ela vai diminuir o meu tempo. Tá? Mas eu vou começar agora. Eu preciso saber das minhas despesas fixas. Qual é o meu consumo mensal? Esse é o primeiro ponto. Começa pela gestão. Eu comecei agindo, mas começa pela gestão. Então começa já se planejando, entendendo o quanto que eu gasto, né? Quais são as minhas despesas fixas, as minhas despesas variáveis e as despesas invisíveis, que são as despesas que a gente não enxerga, que é como se fosse uma goteira. Tudo que você gasta e você não anota. Então começa hoje. Começa a aplicar isso. Caderninho na mão, começa a colocar todas as suas despesas fixas, despesas variáveis, que não são mensais, variavelmente acontece, e as despesas invisíveis, você começa a colocar o café que você toma, o almoço que você toma, alguma coisa, dinheiro e um aprendizado que eu tenho como empreendedor é que é invisível, é altíssima e a gente não nota. Quando você começa a notar, você vai tomar um susto. Você toma um susto. Com as dívidas invisíveis. Aliás, eu dou essa dica para você mesmo se você não quiser empreender. Se você fizer isso para tua vida, você descobre quanto aquele pão com manteiga que você não queria, não tava com fome, fez diferença no final do mês, que foram 10. Sim. E você, Vivian? Eu deixo uma dica pro casal que quer empreender, que eles precisam ter primeiro alinhado bem os objetivos dele, que é o que a gente chama e a gente sempre fala da unidade de linguagem, porque sem essa unidade de linguagem não tem como caminhar. E tendo essa unidade de linguagem, claro, os objetivos da família é maravilhoso, porque a família ela prospera, a empresa ela cresce e eu acredito também que um legado a partir daí começa a ser construído. E eu complemento aqui, Vivian, no seu, porque os sócios podem não ser um casal. Exatamente. Ser amigos, qualquer coisa.
é um casamento igual. Alinhado na Se linguagem. esses dois não tiverem alinhados, dá errado do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E aí eu quero chamar aqui o pessoal de São Paulo, os eletricistas de São Paulo ou de fora de São Paulo, para o Eleva. O Eleva é o nosso primeiro evento, vai acontecer no dia 15 de agosto, aqui em São Paulo, no auditório do nosso prédio. E é o encontro de líderes eletricistas de visão e ação. E a gente vai trazer o eletricista que é técnico para ele entender essa área de empreender, essa área de ser dono do seu negócio, de ser de fato um empresário. É um outro entendimento que você precisa ter, é uma outra capacitação que você precisa ter para ser dono de negócio. Então, quero convidar você, eletricista, a estar conosco no Eleva, que vai acontecer no dia 15 de agosto, aqui em São Paulo. Vivian, Jackson, obrigado demais pela presença de vocês. Eu saio motivado. Tô falando de verdade como empreendedor, pela história. Imagino que muita gente sai daqui motivado e a fim de crescer também. Então, obrigado. Deixa um recado final pro pessoal, se quiser. Olhem ali pra câmera e deixa o recado de vocês. Pode falar. Eu posso falar? Pode. Ele pede autorização até no podcast. Tem que ter, cara. E o que a Vivian falou é muito verdade, né? Não tem sucesso fora se você perder sua casa, cara, esquece. Então, tudo começa dentro de casa. Hoje, você precisa, o homem, ele não dá pra você, homem, fazer o que você quer fazer. Você precisa fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito, muitas vezes, vai contra o que você deseja fazer. Então, eu sempre falo, você precisa ter um comportamento intencional para o resultado esperado. E esse comportamento intencional para que eu tenha um resultado esperado, muitas vezes, ele vai de contra o que eu desejo, o que eu quero fazer. Então, você quer ter um relacionamento melhor com seu filho, você entenda isso que você precisa e agora muda o seu comportamento, porque o resultado esperado é mudar o seu relacionamento. Isso em todas as áreas da sua vida. Então, cara, não comece fora o que você precisa começar dentro da sua casa. Isso mesmo, eu complemento exatamente o que ele falou, porque nenhum sucesso compensa se houver um fracasso na família. Por isso que a gente acredita firmemente nessa questão de caminhar sempre visando a família em primeiro lugar. É isso. Vivian, Jackson, uma aula. Muito obrigado pela presença, por tudo que vocês ensinaram. E a você, fica ligado, fica ligada, que em breve mais um episódio do Resenha Elétrica. Valeu!